No gramado em que a luta o aguarda, um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença. Já pedindo para você deixar o seu like e se inscrever no canal. O tema do nosso vídeo é marketing. Esta semana que passou, a mídia publicou fartamente um acordo, uma minuta de acordo entre a TV Globo e os clubes da Libra Futebol. Seria o acordo de 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 100 milhões fixos, mais 200 milhões em recursos variáveis. Estão nesse grupo o Galo, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, São Paulo e Vitória. Ele atinge também os clubes que estão na Série B e a gente vai falar um pouquinho sobre esse acordo com o Ricardo Forte. Tudo bem, Ricardo? Abraço, prazer, obrigado pela presença. Sabe, Paulo, um prazer falar com você. Muito bem. Vamos só explicar quem é o Ricardo Forte. Ele é engenheiro, fundador da Sport by Forte. Ele teve passagens como executivo na Kellogg's, na Visa, na Danone, na Coca-Cola por 2 vezes. E agora estuda o mercado do entretenimento. Está conosco aqui para nos ajudar a entender essa negociação. Bom, Ricardo, é o que se sabe, 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 100 fixos por ano, por 5 anos. É isso que se tem noticiado na mídia, certo? Com o Grupo Globo, que seria TV aberta, o Sport TV, no caso, TV fechada, e aí o pay-per-view a gente vai entender mais para frente na nossa conversa. Seria assim, jogo, vamos pegar o exemplo do Palmeiras, que é o meu caso aqui. O jogo do Palmeiras vai jogar contra o Vasco. Palmeiras é mandante, a TV Globo transmite, e aí o torcedor do Vasco vai assistir os jogos do Vasco na TV Globo, que vai resolver passar este jogo. A princípio é isso. Se você estivesse sentado em uma das cadeiras desses clubes que eu citei há pouco, como diretor de marketing, como você avaliaria este pré-acordo? Porque no Brasil e na vida, né, acordo é bom quando está preto no branco, assinado, registrado em cartório, ainda mais no futebol. Mas isso é bom a gente deixar claro que o Ricardo vai dar um panorama do mundo do marketing, que é o que ele conhece a respeito dos direitos de televisão para os próximos 5 anos. Queria te ouvir, Ricardo. Obrigado, viu? Olha, é um ótimo assunto para a gente falar, porque os clubes que farão parte desse acordo, né, eu espero que saia um acordo aí com a Rede Globo e com as outras empresas do grupo, eles devem estar muito felizes, não só pelo valor, mas sim por ter a Globo como parceira no futebol, no futebol deles os próximos anos, né? Porque a Globo ela aporta muito mais do que o investimento, muito mais do que o dinheiro. O impacto que eles têm no futebol vai muito além disso. É óbvio que o dinheiro é muito importante. Mas se eu fosse diretor de marketing de qualquer um desses clubes que farão parte desse acordo, eu estaria feliz porque eu teria certeza que a qualidade da transmissão seria boa, que a qualidade da narração seria boa, que a promoção dos jogos vai ser feita de uma forma legal, respeitando a história de cada clube. Então, isso tudo vem num pacote quando você assina um contrato com a Globo, né? É difícil imaginar a história do futebol brasileiro sem o envolvimento da Globo e o padrão de qualidade que a gente tem hoje assistindo ao futebol no Brasil foi muito construído através desses anos todos assistindo a TV Globo. Isso não é nenhum demérito para as outras redes de televisão, outros canais, nada, mas a Globo tem mais experiência, tem mais recursos e realmente investe porque o futebol é muito importante para eles. Então, esse acordo, se sair, eu imagino que vai ser excelente para todos os clubes envolvidos. Muito bem. Bom, da maneira que você conhece o assunto, né? Eu fiz uma conta aqui, se a gente pegar 1 bilhão e 100, nem estou contando com os 200 milhões variáveis, 1 bilhão e 100 por ano, dividido por 9 clubes da Série A, não é isso? Daria 122 milhões de reais por ano, mais ou menos isso, né? Como é que se divide esse dinheiro? Imagina se no caso do dinheiro da transmissão.
porque eu sei que ainda tem outras prerrogativas que são interessantes. Por exemplo, a TV Globo pode negociar os jogos dela com o streaming. Então, chegar lá na Cazé TV e falar: bom, você quer transmitir aqui Palmeiras e Corinthians? É 10. Desses 10, eu paguei 7. Dos 3 que sobram, os clubes têm também uma porcentagem. É mais ou menos isso. Agora, como é que divide esse bolo todo? Olha, como eu não tenho, obviamente, acesso à negociação e ao contrato, qualquer estágio que esteja hoje esse contrato, eu vou te falar assim, conceitualmente como a divisão deveria ser. Muita gente aí que te assiste, que está escutando a gente agora, é, deve saber ou pode saber que eu me envolvi no começo da formulação do projeto da Liga, quando existia só a Libra, na fundação da Libra. Hoje em dia eu não faço, há vários meses já não estou mais envolvido com isso, mas o meu papel nesse projeto, no começo do projeto, nesses primeiros meses, foi desenhar como seria o critério de distribuição das receitas, né? Então, eu tenho algum conhecimento sobre isso. O modelo que eles estão usando até hoje não é muito diferente do modelo que eu fiz há mais de um ano. Inclusive, o modelo que o Forte usou é praticamente uma cópia do trabalho que eu fiz, né? Eles fizeram algumas adaptações, aí teve aquelas discussões do percentual do que era fixo, do que era de desempenho, etc., mas isso não vem muito ao caso. O que importa agora na discussão e na sua pergunta é que a divisão, obviamente, ela não é igualitária, tem vários fatores que eu acho que deveriam entrar, eu imagino que vão entrar para definir quanto cada clube vai ganhar num contrato como esse. E aí, obviamente, entra o desempenho do clube, né? Se o clube termina melhor o campeonato do que os outros, ele merece ganhar mais. Se o clube... a história do clube deveria, né, poderia e deveria fazer parte dos critérios, ou pelo menos essa foi a proposta que a gente tinha feito originalmente. Então, um exemplo fácil é um clube, né, como o Palmeiras, que ganhou, né, 12 campeonatos brasileiros, tem história que tem, ele merece ser remunerado de uma forma diferente de outro clube que pode estar muito bem naquele ano, mas não é tão vitorioso historicamente. Então, a gente tem que respeitar tanto o desempenho do clube naquele ano, quanto a história do clube até aquele ano. Então, são vários fatores, né? Tem como o clube está naquele momento, como ele teve nos últimos anos todos, porque tudo isso ajuda na cabeça da televisão, é isso que que vai atrair as Audiência, pessoas a ligarem, né? claro. Então, É. esses fatores todos são levados em conta na hora de distribuição. Tá. Então, pelo que eu li na mídia, seria assim, uma parte fixa, né? Uma parte por desempenho e a outra parte Uhum. por pay-per-view. Até onde você sabe, a parte fixa seria quanto? Então, eu não tenho a informação de quanto vai ser a parte fixa. Nas propostas que foram originalmente desenhadas, a parte fixa ficava em torno de 40%. E é 40%. um percentual que internacionalmente ele ele é respeitado. Quanto Uhum. menor o clube, maior a vontade que a parte fixa seja Menor, maior, né? maior, Porque claro. ele não depende muito do desempenho esportivo de cada um. Certo. Então, tem essa ideia de que a parte fixa deveria ser muito grande, é uma tese defendida pelos menores clubes como uma forma de ganhar mais. Mas, se você olhar os campeonatos internacionais todos, você vai ver que a maioria deles, a parte fixa é limitada a 20%, 30%, 40% no máximo, e aí as variáveis são a parte principal. Então vamos partir do princípio de que são 40%. Beleza. Uhum. 40% fixo mais 30% produtividade, quer dizer, se seu time chegar em terceiro, primeiro, segundo, quinto no Campeonato Brasileiro, você vai ter, se for primeiro, você vai ganhar os 30% cheio, não é isso? Se for segundo, aí esse dinheiro é distribuído de forma igualitária pela performance dos times. É isso? Essa é uma das formas mais Uhum. tradicionais de fazer a conta. Então, você imagina o Tá. seguinte: se você tem 20 clubes jogando, né, o campeonato, é, o primeiro clube ganharia até 20 vezes mais do que o último.
né? Então, certo, o último teria uma parcela, e aí. A conta não é bem certo. assim, mas é mais ou menos essa a ordem de grandeza. Então, você Tá. distribui, o primeiro ganha muito mais que o último, e né, conforme você vai baixando a tabela, vai ganhando menos. Mas nesse caso são só esses 9 da Série A, para a Série A, tá? Correto. Olhando para a Série A. Beleza. E os outros 30% que deu treta, né? Leila Pereira, Uhum. Landino, abre mão do pay-per-view. Durante a tua experiência lá, o que que pegou? Qual que é o problema? Porque agora me parece que isso ficou em segundo plano, ou me parece que isso foi equacionado, O pay-per-view, ele nunca foi o principal assunto de debate. O principal assunto, porque o pay-per-view ele é relativamente simples de medir, né? Se o, se o Paulo, se o Ricardo compra o pay-per-view porque quer assistir o Palmeiras, é, é um cliente para aquela. Então você junta os clientes todos de cada um dos times e divide. Supostamente esse deveria ser o jeito mais fácil de fazer. Então, o que deu mais assunto para discussão entre os grupos todos foi como os critérios mais, não são subjetivos, né, mas outros critérios eram considerados. Então, por exemplo, é, quantas vezes o clube foi campeão brasileiro é um critério que a gente usou. Todos os clubes que já foram campeões adoravam esse critério, os que não foram campeões odiavam esse critério. Aí você tinha é, total de pontos acumulados jogando na primeira divisão desde que o Campeonato Brasileiro é por pontos corridos. Esse era um critério que faz sentido. Quem jogou mais, quem pontuou mais, tem mais, deveria ter mais benefícios. Então, os clubes que passaram muitos anos na segunda divisão não gostam do critério, os que passaram na primeira gostam do critério. É, é, e aí você tem bom, títulos, pontos, anos na primeira divisão. Então, esses critérios foram os critérios que deram mais discussão, porque cada clube defendia a sua situação, né, particular. E não existem dois clubes com a mesma situação. Então, o que aconteceu foi que eles acabaram se desentendendo aí por quanto vale esse critério, né? Deveria valer menos. Né? Os clubes que menos se beneficiavam diziam, isso aqui deve valer menos. Os outros diziam que deve valer mais. Então, essa foi a discussão. O pay-per-view era relativamente simples. beleza. Então, no pay-per-view, pelo que você sabe, até aqui, 30% dividido. Quem tiver maior audiência vai levar uma fatia maior, né? Quem tiver mais inscritos, a torcida que comprar mais o pay-per-view vai ter uma fatia maior desses 30%, que é meio que lógico, dá para todos nós entendermos, né? Agora, Ricardo, pelo que você antes dessa semana, a Liga Forte deu uma namorada com a Libra ali, eles chegaram a conversar a respeito de um acordo mútuo para todo mundo, o que eu acho que seria o mais plausível, né? Porque o Brasil tem coisas que só tem aqui, né? Jabuticaba e muito buraco na rua. E agora tem duas ligas, tem uma terceira, que é a União Futebol, né? O Grupo União, que é um negócio impressionante, né? Mas, enfim, agora, o Internacional, vou citar o exemplo do Inter para te dizer, os investidores lá adiantaram 100 milhões para o Internacional a troco de uma venda futura dos direitos de televisão. Então, o Internacional, se vender por 10, vai ter 20% menos, vai receber 8, porque está aqui embutido nesses 100 milhões aí. Olhando para o mercado de compra e venda de direitos de televisão, aí, com você que está em Portugal, de forma geral, algum outro grupo de comunicação será capaz? Aliás, voltando, e aí a Libra disse o seguinte: olha, a gente pode conversar, a gente já tem 1,1 bilhão mais 200 que a Globo está trazendo. Vocês podem conversar se vocês derem garantias disso. E aí o outro grupo disse o seguinte: beleza, a gente dá a garantia, só que vamos morder 20% lá na frente. E aí, principalmente a Leila Pereira falou: meu, por que eu vou vender 20% de algo
por 50 anos, não é isso? 50 anos de venda de direito de imagem de televisão, se eu já tenho isso na mão, quer dizer, clubes que estão organizados financeiramente, não tem, aí ela tem toda a razão. Não tem por que abrir mão de algo de 20% lá na frente, a não ser que se apresente um projeto de 2 bilhões. Aí pode valer a pena por um tempo também, não por 50 anos. É muita coisa, cara. E agora, cara, esses clubes vão ter dificuldade de colocar esse dinheiro em caixa, não? Muitos clubes tomaram a decisão por uma questão de necessidades de curto prazo, né? Eles têm que pagar Isso. as contas e eles não têm muitas opções. Quem tem mais opção, né? Quem tem mais opções aí de tomar decisão, de ver o que é melhor, são os clubes que estão bem organizados. Agora, por um lado, eu entendo a decisão dos clubes que não têm essa necessidade imediata de uma injeção de capital, né? Porque eles estão pensando por que eu vou vender 20% durante tanto tempo, etc. É uma decisão que faz sentido. Agora, essa decisão em si, ela não necessariamente inviabiliza a formação de uma liga, né? Porque você pode perfeitamente, numa liga, é um negócio entre 20 clubes. O que os clubes que já se comprometeram com um investidor qualquer vão fazer com o dinheiro deles quando eles receberem é um assunto que não compete à liga. Então a gente pode perfeitamente, e é isso que assim, eu fiquei meio decepcionado com o que aconteceu essa semana, porque os clubes poderiam perfeitamente ter seguido em frente com a liga, com as negociações, Globo, etc., sendo que qualquer que fosse o resultado, quando os clubes fossem pagos, os clubes do Forte, que já tinham se comprometido, receberiam 100 e dariam 20 para o investidor. Esse é um problema deles, não é um problema do Palmeiras, do Flamengo, do Ah, Bragantino, da etc. organização do futebol em si, né? Agora, se esse assunto tem investidor ou não tem investidor, foi o que inviabilizou a continuação das conversas, eu realmente não sei, mas não é razão suficientemente forte para fazer isso, E entendeu? pode ser que avance ainda mesmo assim, né? Cada um vendendo seus direitos como acha que tem que vender, porque senão fica parecendo que criar uma liga é só vender direito de televisão, que é mais ou É, menos a razão de existir do Clube dos 13, né? Que ele nasceu claro, para isso. Todo o resto, que eu acho fundamental, fica em segundo plano. E agora, né? tudo bem, a Liga Forte vai vender os direitos dela pelo valor que acha que tem, se vender por mais, parabéns. E a Libra continua aqui. Agora, eles deveriam, 40 clubes, Série A, B e todos, convergir em alguns pontos que são fundamentais para o desenvolvimento do futebol, porque daqui 5 anos, quando for vender de novo, se tiver crescido o produto, vai vender mais caro, ou não? Claro, claro, claro. Inclusive, até por uma coincidência, Paulo, eu estava trocando umas ideias aqui no Twitter agora há pouco, falando de quais são os assuntos que a formação de uma liga deveria estar discutindo. E a divisão das receitas é muito importante, mas é só uma delas. Então eu E é a vou te dar última alguns delas. exemplos. Eu tenho aqui eu tô com os 11 mandamentos aqui. Puta, isso aqui é maravilhoso, ó. Vamos lá. Eu vou falar um por um, Ricardo. A gente tem pouco tempo, mas eu vou falar um por um. Se dá uma palhinha só, tá bom? Tá bom? Ok? Então, ó, como deveria ser o calendário para diminuir o excesso de jogos, pressão em cima dos jogadores e oferecer partidas nos horários europeus e asiáticos? Pergunta. Ricardo. Isso é fundamental. Então, não faz sentido um jogador jogar 80 partidas por ano, 90 partidas por ano. Então, o Campeonato Brasileiro é a competição mais importante, tem que ser a âncora do campeonato do ano inteiro. Todo o resto se organiza ao redor do Campeonato Brasileiro. Estadual, Libertadores. Então, é um campeonato que é jogado nos finais de semana, de fevereiro a dezembro. E aí, o horário das partidas, você tem que ter uma partida de manhã para a Ásia poder assistir, para a Europa poder assistir. Então, você planeja os horários de uma forma que beneficia a venda de direitos internacionais. Perfeito. Bom, como padronizar a publicidade estática, as placas de publicidade? O que significa isso, padronizar? Significa o seguinte: hoje em dia você tem patrocinador de time, de placa, de transmissão. Você tem uma questão que a qualidade dos patrocinadores são geralmente marcas que entram e saem do futebol, que não têm tradição no futebol e que investem pouco.
Se você fizer um pacote onde você coordena a transmissão, a placa, tudo que tudo que é visível de marca durante a transmissão, você atrai marcas maiores que pagam mais e ficam mais tempo. Então, a padronização da publicidade estática, que são as marcas que você vê ao redor do gramado, tem a capacidade de atrair marcas melhores que gastam mais, que investem mais no futebol. Isso é muito simples de entender. Eu tenho um mercadinho de bairro, não adianta fazer só a minha placa na frente do meu mercadinho. Eu tenho que ir no bairro e mostrar a placa, porque aí eu vou vender mais caro para o patrocinador que vai aparecer também, porque mais gente vai procurar o meu mercadinho. Tem coisas que são simples de entender, mesmo para um jornalista como eu, que é generalista, entende de tudo um pouco e no final não entende nada. Como diminuir a poluição dos uniformes, Ricardo? Os uniformes hoje, eles não têm uma regulamentação que limite a quantidade de marcas. Então, quando você assiste uma partida, é, isso diminui o valor do clube, porque a tradição do clube, as cores do clube são poluídas com marcas. As marcas são super importantes. Eu trabalho com patrocínio, jamais vou ser contra, mas tem que ter um certo limite. Tem que ter uma marca na frente, tem que ter uma marca na manga, e é isso. Você não pode ter 5 marcas na camisa, no short, na meia. Então, isso faz mal para o visual do jogo, para a estética do futebol, e isso diminui o valor para quem quer investir. Ah, é claro, e fica também, valoriza quem paga, pode cobrar mais caro também. Vamos lá, como melhorar a arbitragem, treinamento, Ricardo Forte, isso é música para os meus ouvidos. Pois é, olha, é uma injustiça o que a gente espera dos árbitros brasileiros. E o problema não é que eles são bons ou ruins, tem muita inconsistência. Eu acho que se a liga for capaz de remunerar melhor os árbitros, de fazer treinamento com os árbitros, de fazer intercâmbio com árbitros internacionais, todo mundo vai ganhar. O jogo ganha, eles ganham, e diminui as reclamações, diminui os casos que vão para tribunal, tudo isso. Só tem benefícios de investir na arbitragem. Feito. Bom, aí vem na sequência como melhorar e acelerar o uso do VAR, aí está na questão treinamento, vai Uhum. nessa. 6, padronização dos gramados. Isso é um O assunto que para a que gente para quem é é, palmeirense, não tem é, problema, porque assim, não tem. eu digo para você, se decidirem que tem que ser um gramado X natural, o Palmeiras vai dar o seu jeito. Qualquer clube, o Botafogo, enfim. Só que isso nunca eles vão. Mas enfim, o que seria essa Não, padronização? tem dois pontos aqui, Paulo. Um deles é as condições de jogo devem ser muito parecidas em todos os campos. Se é tudo artificial ou tudo natural, não interessa, mas tem que ser parecida, né? E tem que ter qualidade. Mas também tem um aspecto estético. Quando você assiste um jogo do Campeonato Brasileiro, a cor do gramado é importante para você reconhecer que aquilo é o Campeonato Brasileiro. Se você assiste um jogo da Premier League, você vê as placas, a grama, as roupas, as marcas, você reconhece que aquilo é Premier League, mesmo que você não conheça os times. No Brasil, isso não é possível porque você tem todos esses fatores são diferentes por jogo. Perfeito. Quais os novos direitos de marketing necessários para atrair grandes patrocinadores? Porque eu li um texto do Grafietti agora, recentemente, o Uhum. César Grafietti, e ele toca num ponto que para mim é novo, quer dizer, você tem formas de arrecadar no comercial, que eu não entendi bem o que é, do que só ficar nos direitos de televisão. O que é isso? Como, da onde vem no negócio de futebol? O que é esse comercial? Bom, o comercial é a forma genérica de chamar todas as receitas que não são televisão. Então, é como você fatura no dia do jogo, pode ser ingresso, pode ser produto licenciado, mas também como é que você atrai os patrocinadores. Por exemplo, se tem uma marca que não se preocupa em aparecer na camisa, mas ela quer levar os seus clientes para ter uma interação com os jogadores, o tipo de direito que você vai vender uma experiência com os jogadores é diferente da marca que precisa do logotipo na camisa. Então, os pacotes são diferentes, os valores são diferentes. Então, esse é o tipo de coisa que, hoje em dia, cada clube faz por sua conta. Se você tem uma liga organizada, você tem um grupo de trabalho com os marqueteiros dos grupos todos, dos times todos, você acaba criando produtos que são parecidos e todo mundo se beneficia da experiência do outro, entendeu?
Vou citar um exemplo que acontece na Premier lá. Vou citar só esse exemplo. Tem lá Liverpool e Everton, né? Eles fazem leilão antes do jogo para ver quais empresas estariam aptas a participar do Data Lake ou do banco de dados dos times e para poder participar e ter acesso aos celulares, acesso às contas, conversar com essas pessoas. Então, um exemplo simples, né? Você pega aí uma loja que já faliu de eletrodoméstico, Arapuã. Arapuã entra, ganha o leilão. E ela vai, durante o dia do jogo, vai conversando com os parceiros de Everton e Liverpool para que eles possam consumir na loja. Ou assim, adivinha quem vai fazer o primeiro gol? Se você Uhum. acertar, você ganha uma camisa. E aí, durante o jogo também, pelo celular, você vai recebendo mensagens. Compre uma máquina de lavar nova para sua mãe por 60% de desconto. Enfim, tem muita Uhum. coisa para ser feita e Olha, acho que. tem um exemplo, Paulo, que é muito Hum, legal. A Série A, na Itália, eles têm um direito que eles venderam, criaram e venderam para sócios.com, que é aquela a bola do gol. Depois que o gol é marcado, o jogador pega a bola, vai até a lateral, eles colocam num saco da sócios, eles fecham, lacram, e aquilo é um presente para algum consumidor da sócio. Você está olha que vendo na legal. televisão e está integrado com a transmissão e está integrado com o patrocinador. Então, esse tipo de direito vale uma fortuna. Se você souber empacotar isso, e todo mundo trabalhando junto, empacota isso para todos os jogos, todo jogo do. Isso aí vale muito para as marcas. Então, hoje a gente não faz isso, porque isso não é coordenado, entendeu? Pô, você podia ter uma Amazon, qualquer outra empresa dessa Pô, aí. Pô, o Google poderia ser um parceiro espetacular disso, né? né? Pô, anuncia aqui e ganha a bola do jogo, pelo amor de Deus, Exato. né? Você pode entrar para ganhar um dinheiro fixo ou porcentagem do que ele vender com a ação. Meu, Uhum. agora eu entendi, ficou claro. Uhum. Então, se eu pudesse mandar em alguma coisa nessa vida. Bom, oitavo ponto. Como podemos melhorar o Tribunal Esportivo STJD, o TJD? Você chegou a propor alguma coisa lá atrás? Não, esse é um assunto que ninguém quis discutir. É, eu, mas eu acho que é importante que as decisões do tribunal sejam blindadas de qualquer fator político. E se isso acontecer, for uma decisão técnica, eu acho que todo mundo se beneficia. Por isso que eu acho importante que o tribunal faça parte dessa conversa. Tem que fazer parte. Teria assim, regra Uhum, simples, três pessoas decidem, o jogo é domingo, segunda está decidido. uhum, Mas enfim. é. Bom, agora o nono item, qual a melhor estratégia de estratégia, como diria lá o Capitão Nascimento, para internacionalizar as marcas dos clubes e do campeonato, Ricardo? Bom, a gente pode passar uma hora falando só disso, mas rapidinho, tem dois grupos de pensamento. Tem um grupo de pessoas que falam a gente tem que internacionalizar a marca dos clubes, e tem um outro que fala tem que internacionalizar o campeonato. Cada um está fazendo o que quer, como pode. Tem clube que vai jogar no exterior, tem clube que patrocina grupo de torcedores que moram em outros países. A inconsistência de como fazer isso é muito grande. Então, esse é o tipo de coisa que os clubes, a liga, deveriam se trabalhar juntos para falar, olha, a gente vai fazer isso. Nos primeiros 10 anos, a gente só vai promover a liga. Essa é a minha opinião. Só. E depois de 10 anos, a gente começa a promover clubes diferentes em regiões diferentes, dependendo da localização dos torcedores e por aí vai, entendeu? A NFL nos Estados Unidos, eles fazem isso. Eles promovem o campeonato e aí depois cada franquia, cada time tem algum ou alguns países que são deles, para eles criarem essa comunicação, esse engajamento com os torcedores. Perfeito, Ricardo. Bom, como trabalhar construtivamente com a CBF na nova liga? Isso me parece Uhum. mais ajustado nesse momento, por causa das tornozeleiras eletrônicas Uhum. distribuídas fartamente no passado, e agora tem uma coisa assim que me parece que a CBF já viu que tudo bem, parece que não vai ter jeito, e acho que dá para conviver, não é isso? Eu acho, ele gostando ou não, a CBF é o órgão oficial reconhecido pela FIFA no Brasil. Eles precisam fazer parte da discussão, eles vão ter um papel
porque é inevitável que eles tenham um papel no futebol, né, de clube nacional, porque eles regulam transação de jogador, hoje em dia o tribunal também, então tem várias coisas que eles estão envolvidos que eles precisam estar envolvidos. E tem muitos bons profissionais da CBF que, né, que podem agregar valor à liga de clubes. Certo, Ricardo. Então, olha, para a gente fechar, como dividir as receitas, né? Que não é só de receita de televisão, porque a gente fica imaginando uma entidade. Eu conhecia a Premier League, a sede da Premier League, quando estive lá. É uma casa normal, como uma dessas aqui no Jardins, bonita. Vamos imaginar que fosse ali na 9 de Julho, para quem é de São Paulo. É uma casa, cara, normal. As pessoas entram, saem, vão de metrô, de ônibus para casa. E lá tem funcionários de todas as áreas, da comunicação, da arbitragem, tem a PIDMOL, que é a empresa que cuida dos árbitros, está tudo ali. Então, a Liga seria uma entidade para cuidar de assuntos espinhosos, que quando você coloca dirigente de clube para discutir, ele fica emocionado, ele tem um passado de coisas que aconteceram com o clube dele, com o time, com Uhum. rivais e tal, e aquilo fica de um tamanho que ele não tem capacidade para olhar para isso com cautela, né? Com calma e entender que é para o bem de todos, dos 20 da Série A, os 20 do Série B, é bom para o público, é bom para o campeonato, é bom para o país, né? Que o país passa a ter também uma injeção de receita que não tinha antes. Então, tem impostos, geração de emprego, tem um monte de coisa que seria muito mais importante, mais forte, se houvesse a união deles. Então, para como dividir melhor as receitas, mais ou menos é um papo que a gente teve no começo aqui da nossa conversa, né? Uhum. É verdade. Hoje em dia, Paulo, se você perguntar para um torcedor de fora do Brasil, algum estrangeiro, que jogos que você gostaria de ver, né? Muitos deles vão falar, eu queria ir para a Argentina ver Boca Juniors e River Plate. Raramente eles falam, eu queria ir para o Brasil ver um clássico do Brasil. E os clássicos do Brasil são muito, muito legais, tem muitas rivalidades legais que justificariam alguém viajar para o Brasil fazer isso, mas ninguém quer, porque a gente está perdido aí discutindo assuntos que não são tão importantes assim. Então, Você sim, dá sabe que para. eu tenho um jornalista português, mora aí perto de você, torcedor do Sporting, que ele passou a acompanhar o canal para acompanhar o Abel e tal. E ele, recentemente, a gente bateu um papo aqui no canal, e ele falou o seguinte: eu estou absolutamente apaixonado pelo futebol brasileiro. Quando você mergulha no Campeonato Brasileiro e vê que você tem camisas desse tamanho, que lotam estádios no Brasil inteiro, né? Você vai jogar com o Remo lá no Mangueirão, tem 50 mil pessoas para assistir o jogo. Você vai jogar com o Criciúma no Heriberto Russo, com 20 mil, lota o estádio. Cara, ele falou com uma paixão assim no futebol brasileiro que realmente a gente, ano após ano, desperdiça milhares de oportunidades, enquanto isso a gente vê as crianças nossas vestindo camisas de clubes estrangeiros, porque eles entram aqui e é bonito de ver um jogo da Premier, um jogo da La Liga, é bonito de ver aquilo tudo que você vê, como você falou da questão estética, é bonito de ver, é legal de ver. Há uma preocupação com o jogo, há um amor ao jogo, há um respeito ao jogo, né? Que é uma coisa, são princípios que, infelizmente, com raríssimas exceções dos nossos dirigentes, eles não estão muito preocupados com isso. Eu tenho fé, né? Esperança já nem tanto, mas fé eu tenho. Ricardo Forte, meu querido, cara, muito obrigado pela sua participação aqui. Nós conversamos com o Ricardo Forte, que é fundador da Sport by Forte, está acompanhando o caso. Quando tiver tudo preto no branco, vou pedir a ele para gentilmente voltar aqui para explicar como que vai ficar essa questão dos direitos de televisão. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço para você e tenha uma ótima semana aí em Cascais, em Portugal. Obrigado, Paulo. Bom falar com você. Abraço. Tá aí, tá combinado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E olha, a maior arma que você tem para cobrar o seu dirigente de clube é o conhecimento. Então, não é uma questão de discutir valores, quanto vale, meu clube é maior, não é maior.
A questão é você saber cobrar. Para você saber cobrar do seu dirigente, você precisa estar bem informado. E é isso o nosso papel aqui no canal. Muito obrigado, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu!